Olá, boa noite para você que está acompanhando a nossa programação. A gente está falando sobre um assunto muito sério e urgente, a violência doméstica e também o feminicídio. E para falar sobre esse assunto, a Brenda está aqui ao meu lado, ela que é presidente da Associação Filhas do Boto Nunca Mais, que é uma associação que protege, cuida dessas mulheres, presta todo o acolhimento e apoio às vítimas de violência doméstica. Brenda, boa noite para você. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a associação, para quem não conhece aí de casa. Mas, gente, essa associação já tem 9 anos de estrada, já ajudou muitas mulheres e continua ajudando, né, Brenda? Me fala um pouquinho sobre a associação. Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? A Associação Filhas do Boto Nunca Mais, ela surge de um entendimento, primeiramente, que nós tivemos sobre a questão da lenda do boto, e por isso o nome é Filhas do Boto Nunca Mais. Então, entendemos sobre a questão de violências sexuais que aconteciam e ainda acontecem, principalmente na nossa área ribeirinha. Então, quando nós fomos fazer um levantamento, uma pesquisa sobre índice de violência, a gente entendeu que tínhamos essa lenda do boto, que era uma forma cultural, digamos assim, de justificar ou de esconder as situações de violência sexuais que eram sofridas por essas meninas, né? Meninas, mulheres, enfim. Então, a partir daí, a gente surge como movimento social, com a ideia de levar essa informação, de trabalhar a prevenção e, infelizmente, em situações que já tinham ocorrido, a gente trabalhar esse acolhimento e esse encaminhamento dessa menina ou dessa mulher para a rede, né? Para que ela pudesse ser acolhida de fato depois que essa violência aconteceu. Brenda, a gente está observando o cenário nacional, né? Muitos casos de feminicídio vêm ocorrendo no Brasil inteiro. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? De que forma a associação acolhe essas mulheres e a gente vê esse cenário alarmante, né? Muitos casos. Eu gostaria que você falasse também a questão da violência. Ela não é só a partir do momento que a mulher é agredida. Tem muitas fases antes, né? Tem a violência psicológica, patrimonial. Eu gostaria que você falasse sobre os tipos de violência pra gente. Certo. A associação, ela trabalha diretamente nesse enfrentamento a essa violência. Então, a gente tenta trabalhar de forma educativa para prevenção, mas quando a violência já aconteceu, né, quando ela se torna essa realidade, nós fazemos esse acolhimento dessa mulher. Como que essa mulher chega para a gente? Ou através das nossas redes sociais, porque sabe do nosso trabalho, ou então pela delegacia de flagrantes. Tem uma sala lá que chama Sala de Atendimento Humanizado, que é uma parceria com a associação. Então, quando tem essa situação de violência, que é o ponto final, geralmente, desse relacionamento abusivo, vou chegar lá daqui a pouco, quando essa violência ocorre e essa mulher é encaminhada para essa delegacia de flagrantes, que é ali na Jorge Teixeira, ela é acolhida nessa sala de atendimento humanizado. Então, a partir desse momento que essa mulher é acolhida, todos os dados, todas as informações sobre ela são colhidos pela pessoa que estiver lá, ou nossa voluntária, ou uma outra profissional que também fica nessa sala. E a gente pega essas informações, a gente encaminha essa mulher para a rede, para um CRAS, para um CREAS, busca esse atendimento psicológico para essa mulher e tentar ajudá-la nesse primeiro momento. E aí, quando a gente fala de violência, infelizmente você está certo, estamos vivendo, já tem um tempo, né, esse cenário social de muitos feminicídios e de muitas violências. Semana passada, inclusive, foi uma semana muito pesada, de muitas tentativas e também de alguns feminicídios. E aí a gente precisa entender que, geralmente, o feminicídio, a violência doméstica, ela é um ponto quase que final. Quando é feminicídio, a gente está falando de um ponto final. Mas existe uma trajetória com essa questão de violência. Então, há diversos pontos dentro de um relacionamento, aí eu falo de relacionamento porque, na maioria das vezes, são essas violências de dentro de casa, né, violência doméstica, que geram feminicídio. Então, comportamentos abusivos, geralmente a ideia dessa necessidade de controle, e aí a gente fala de alguém que quer dominar essa mulher, que priva ela da relação com amizades, que quer ter o controle sobre a forma com que ela se porta, sobre a roupa que ela veste, e tudo isso muito, muito acobertado assim, de uma tentativa de é cuidado, é zelo, mas a gente precisa entender que aquilo que te prende, aquilo que é desagradável para você, aquilo não é cuidado, não é zelo, aquilo é violência. Pode não parecer que é violência, eu acho que é essa questão sutil dentro da nossa sociedade em que nós somos criadas, nós mulheres, com essa ideia de proteção e de cuidado desse homem. Eu falo do homem porque eles são, em sua maioria, são eles, né, que nos violentam. Essa ideia do cuidado excessivo, quando na verdade isso é
uma necessidade que eles têm de posse, de dominar, de te afastar do teu ciclo de amizade, justamente para que quando chegar na violência maior, que é essa violência física, você não tenha para quem recorrer. Porque toda essa caminhada desse relacionamento foram por vários pontos abusivos. E você foi se afastando dos seus amigos, você foi moldando e mudando o seu comportamento. E quando a violência física ela acontece, é como se a partir daquele momento você não tivesse mais para quem recorrer. Porque você já se afastou, as pessoas já fizeram comentários sobre o seu relacionamento. E antes de você enxergar que você está em um relacionamento abusivo, tudo aquilo que chega de informação das pessoas que estão próximas a você, parece que elas estão contra essa sua relação. Então, acho que são pontos que a gente precisa pensar nesse comportamento do outro, como é que esse outro ele lida quando vocês estão a sós, como é que ele lida sobre a sua independência, sobre a sua necessidade, às vezes, de estar só, de fazer coisas sozinhas, sobre o seu comportamento de roupa, de fala, como que era essa vida antes desse relacionamento, principalmente, e como é que você está precisando estar a partir desse relacionamento. Brenda, a gente observa também, né, que muitas mulheres elas têm medo de denunciar ou acham que não é medo, é receio mesmo acha que não acredita que aquela pessoa seria capaz de cometer algo tão grave, né? Às vezes o cara ameaça ali a mulher e ela desacredita. E aí acaba acontecendo muitos casos de feminicídio. Eu gostaria que você alertasse essas mulheres, mandasse um recado, inclusive, para você que está me assistindo nesse momento. Eu sei que tem muitas mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica, nem que seja psicológica. A partir do momento que aquele homem, ele começa a te xingar, a falar palavras pesadas para você, é um tipo de violência. Então, para você que está me assistindo nesse momento, se você estiver passando por qualquer tipo de violência, é muito importante que você faça a denúncia. Inclusive, eu peço, Brenda, que você reforce isso para que as mulheres elas denunciem e saiam de qualquer tipo de relacionamento abusivo. Exatamente. Brenda, eu gostaria que você ressaltasse e mandasse um recadinho para quem está passando por essa situação em casa também. Olha, eu acho que é importante dizer primeiro que você não está sozinha, mulher. Eu sei que dentro de situações de violência, parece na maioria das vezes que você está só. Mas nós temos uma rede que funciona. Então, você pode entrar em contato com a associação pelo nosso Instagram. Nós temos a rede Lilás, nós temos o telefone 180, nós temos o 190. Nós temos a própria delegacia de flagrantes, que é ali na Jorge Teixeira. Então, se você não consegue fazer essa ligação, se você não consegue nos encontrar pelo Instagram, se você não tem esse acesso, que você apareça lá, que você busque esse acompanhamento, que você conte o que você está passando. Eu acho que é muito importante dizer para aquelas mulheres que já sofreram violência ou que talvez estejam sofrendo que existe vida após a violência. Porque a violência, ela é uma ideia de cercear esse seu direito e essa sua vida, e parece que nada mais vai funcionar a partir dali. Mas a vida após violência, você tem todo o direito de poder seguir a sua vida, de estar em um relacionamento saudável, ou não estar em nenhum relacionamento, estar saudável. Então, que você comece a compreender isso. Eu sei que é um caminho muito longo, há uma dificuldade de entendimento, às vezes essa pessoa que te agride, que te violenta, é também quem mantém essa casa, é também quem sustenta essa casa e essa casa com seus filhos, mas nenhum tipo de violência ele é aceitável. E nós estamos caminhando cada vez mais e fortalecendo essa rede para que você entenda que você não está sozinha. É isso. Obrigada, viu, Brenda, pela sua participação de suma importância. Gente, para quem está falando aqui, ela falou sobre o Instagram, é Filhas do Boto Nunca Mais, né, Filhas Brenda? do Boto Nunca Mais, o nosso Instagram. É isso, gente. E saia, gente, você que está nos assistindo nesse momento, está passando por algum tipo de violência, denuncie, viu? Não se calem, mulheres. E não sejam a próxima vítima. A gente está vendo um cenário alarmante de feminicídio. Não sejam essas vítimas. Denuncie. É muito importante que você denuncie para que as políticas públicas elas sejam feitas aí, para que esse crime cesse, né? Acabe de uma vez. E vou voltar agora com o Micael. É isso mesmo, Rayane. Obrigado a Brenda, obrigado a Rayane também. Realmente a denúncia ela é fundamental para que a gente consiga mudar, mesmo que devagar, essa realidade tão brutal, né, que a gente tem não só aqui no nosso estado de Rondônia, mas em todo o nosso país. Olha, eu vou seguir com o nosso Tá Na Hora Rondônia. Antes de chamar o intervalo, deixa eu parabenizá-la. Aproveitar que ela está aqui com a gente hoje, porque ontem, quinta-feira, ela comemorou mais um aninho de vida e nada melhor do que a gente parabenizá-la. Parabéns, Rayane Cavalcante, muitos anos de vida.
vida. Deus te abençoe sempre, viu? Que você continue sendo essa profissional maravilhosa, carinhosa. Pense numa pessoa carinhosa com os colegas de trabalho. É a Rayane Cavalcante. Não me entrega, Patrick. Rayane, muitos anos de vida, que Deus te abençoe sempre, tá bom? Obrigada, amigo. Obrigada, gente. Trintou, viu? A idade do sucesso. Não fala não, né? Que às vezes, né? Mas é isso, mas pra você que trintou, vou te dar uma palavra aqui, Sabe quando que Jesus fez seu primeiro milagre? Aos 30, então talvez o melhor tá por vir ainda, viu? Você viu que eu fui profundo nessa. Tu é fã, tu é hater. Não sei. Tu é hater, né? Ai, gente, agora sim, agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial e já a gente volta com o nosso Tá Na Hora Rondônia. Tá na hora Rondônia. No oferecimento Rondon Eletrodiesel. Sua oficina multimarcas. Capital Embalagens. Valorize o seu produto e o seu negócio. Revemar, Peugeot e Citroën. E portalnorte.com.br. Mais que um portal, seu norte.